Havia uma promessa para aqueles que são pisados pelo mundo. Havia uma promessa para aqueles que andavam sem luz. Havia uma promessa para aqueles que eram pisoteados, inclusive pelo discurso religioso dos fariseus, dos saduceus. Havia uma promessa para todo aquele, irmão, que andava sofrido, desgarrado, como ovelha que não tinha um pastor. Se você ler o capítulo 12 de Mateus, você vai perceber que a grande tônica desse capítulo, o grande tema do capítulo de Mateus 12, é a hipocrisia dos fariseus. Pastor, quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo que praticavam o judaísmo, e esses homens, eles eram doutores na lei. Eles conheciam a lei, as escrituras, mais do que ninguém. Paulo, inclusive, era um fariseu. Era um homem de profundo conhecimento das escrituras. Lógico, do Velho Testamento, né? Naquela época. Mas havia algo que era condenável na atitude desses homens e que, infelizmente, ainda é uma realidade no meio de muitas igrejas, que se chama hipocrisia. Porque eles se habilitavam como homens santos, consagrados, mas dentro de seus corações, eles eram cheios de maldade, de falsidade. E por isso que esses homens não conseguiram compreender Jesus como Filho de Deus. Mas é por isso também que esses homens não puderam participar da obra que Jesus fez. Porque Jesus escolheu 12 homens para caminharem com ele. Nenhum deles era doutor da lei, nenhum deles tinha proeminência religiosa, nenhum deles era uma referência de santidade naquela época. Eram homens simples, pescadores, um era revolucionário, o outro era um publicano, rejeitado pela própria família em razão da aliança que tinha com o Império Romano. E você vai perceber que esse texto, em razão desse contexto, ele fala mais do ambiente religioso do que o ambiente, digamos, natural. Porque quem é religioso, não estou falando quem é santo e consagrado, quem é religioso, quando ver alguém em sofrimento ou em pecado ou o que quer que seja, ele prefere pisar e terminar com a obra que já está perto de acontecer. O religioso, quando vê alguém se apagando, ele torce para que apague logo. Ele vibra, ele se alegra, porque ele tem a lei nos lábios, mas não a tem no coração. Ele tem o conhecimento na mente, mas não na sua alma, no seu ser. Ele é um mero religioso que conhece as letras, mas não teve a verdadeira revelação e a relação com o Deus da palavra. E por que eu digo isso? Porque a gente tem a equivocada ideia de que só nos persegue quem está do lado de fora. Quando, na verdade, muitas vezes os feridos não encontram abrigo nem cura dentro da própria igreja. A parábola do bom samaritano é uma prova disso. Mas o que eu quero ministrar aqui, irmão, independente se o que você está vivendo é de fórum
religioso ou não, eu quero dizer que não acabou. Porque só acaba quando Deus determina que vai acabar. Porque enquanto Ele não determinar, há esperança para nós. Há esperança para quem está quebrado. Há esperança para quem já está sem luz.